E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma farm de ouro e XP, uma das melhores que tem pro MCP. Então galera, para estar fazendo essa farm, vocês vão precisar dos seguintes materiais, já deixei separados aqui. Vão estar precisando de um bloco qualquer de construção, bastante obsidiana, redstone, bloco de redstone, pistão grudento, ejetor, liberador, botão, alçapão, e se quiserem pode estar usando vidro. Além disso tem alguns que eu esqueci de pegar, que vai estar precisando de água e lava, bastante dos dois. Então vamos começar. Primeiro eu vou estar pegando esse bloco aqui. Vou estar subindo, vocês podem subir uns 20 blocos de altura. Eu vou estar subindo aqui. E coloca uma obsidiana. Pode estar quebrando esses daqui. Depois disso vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar puxando aqui, ó. Sem contar essa, 20 para aquele lado. Aí é. E depois de ter puxado 20, vocês vão estar puxando 20 para esse lado de lá. E agora vocês vão estar só fechando o quadrado. Pronto, galera. Agora vocês vão estar vendo aqui, ó, nas quinas. E vão estar subindo mais 22 blocos. Então se eu estou na camada 51, com mais 22 vai dar 73. Então agora sim. E vão estar fazendo isso em todas as 4 pontas. Pronto, galera. Agora vocês vão estar vindo aqui, ó. E vão estar fechando aqui em cima também, ó. É só estar interligando a ponta na parte de cima. E para estar fazendo um quadrado igual fizeram embaixo. Aqui, ó, no bloco de cima mesmo. Não é para colocar um assim e vir puxando. É para puxar desse que você mesmo já colocou. Pronto, galera. Agora vocês vão estar fazendo o seguinte, ó. Vocês vão estar vindo aqui, ó. Vocês pulam um bloco da parte de baixo, sobe mais 2 e desce 3 e vão estar contornando nessa área aqui toda, e seguindo isso aqui, aí com um de espaço entre esse muro que vocês vão estar puxando e esse bloco de obsidiana direito. Nessa parte eu vou estar cortando, só para não ficar muito repetitiva para vocês. Pronto, galera, agora que vocês fecharam o muro aqui, vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar vindo aqui na ponta e vão estar colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou confirmar mais. E aqui também, ó, contando com esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vão estar fechando aqui, ó, e com um triângulozinho. É só vocês irem puxando, faltando um. Aí vai ficar assim. Aí vocês fazem isso em todas as 4 pontas. Pronto. Agora o que vocês vão estar fazendo é o seguinte. Vocês vão estar vindo aqui, ó. E vão estar vindo um bloco para baixo. E vão estar fechando aqui tudo. Tirando a parte. Vocês vão estar puxando aqui. E vão estar fechando tudo. Eu vou estar fechando essa parte. E já volto com vocês, galera. Depois que vocês tiverem feito, vai ficar assim. Agora o que vocês vão estar fazendo é o seguinte. Vocês vão estar pegando o balde d'água. Eu vou tirar esse dali. E vão estar vendo aqui, ó. Vocês podem estar colocando aqui tudo. Mas só nessa parte.
Quando vocês estiverem no... Se vocês estiverem fazendo no sobrevivente, vocês podem fazer assim, ó. Coloca um, pula um, coloca, que aí vai formar uma fontezinha infinita que vai preencher e vai dar certinho. Vai ficar tudo nessa mesma linha. Agora vocês vão estar vindo aqui e vão estar colocando nessa ponta de cima, nessa quina, em todos os 4 cantos. Se vocês estiverem fazendo isso em algum bioma que estiver congelando, é só vocês estarem vindo aqui, ó. Vocês pegam uma placa e coloca aqui encostado, que aí não vai estar virando gelo. Mas vocês fazem isso em todos os blocos que estiverem com água. Agora, galera, vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar quebrando aqui e tá spawnando peixe. Tá seguindo. Vocês vão estar fechando aqui. Numa está spawnando muito peixe. E depois que eles estiverem quebrado aqui, ó, vocês vão estar vindo um bloco para baixo, esse pedaço aqui, ó. Vocês vão estar contornando aqui, que aqui é onde está a água. Pode estar quebrando esse bloco aí, coloquei errado. E aí vocês vão estar fechando aqui para formar até formar um 2x2, um buraco de 2x2. Vai ficar meio assimétrico, mas tem problema não. Se isso estiver incomodando vocês, aí é só vocês estarem fazendo, em vez de estar puxando 20 blocos para ali, ó, da parte do primeiro, é só vocês estarem puxando 21. Aí pronto, ficou aqui um 2x2. Vocês vão estar fazendo o seguinte, vocês vão estar pegando portão de madeira. Pode ser de qualquer maneira, eu vou estar pegando de carvalho. Você coloca um bloco de apoio. Coloca aqui. E coloca o portão virado nele. Vocês têm que colocar aqui, tá colocando aqui, pode estar quebrando esse bloco de apoio. E pode estar vão estar abrindo o portão também. Agora é só estar quebrando esses blocos daqui. E vocês vão ver que a água vai estar levando os negócios tudo pra ali pro meio, onde estão os portões. Agora, galera, vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar vendo aqui na quina do portal do bloco. Vão estar subindo aqui, ó. 1, 2, 3. No terceiro vocês vão estar puxando aqui. Pode estar fazendo um quadrado de 3x3. E essa ponta aqui tá virada pro meio. Vocês deixam ela sem estar com bloco. E vão estar fazendo isso em todas as quinas. Galera, agora vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar escolhendo um lado. Eu vou estar pegando aqui mesmo. E vão estar fazendo o seguinte, ó. Em uma ponta, vocês vão estar colocando 2 blocos, aqui assim. A outra vocês vão estar colocando só um na esquerda. E nessa quininha virado para fora, vocês vão estar colocando um bloco. Aí vocês vão estar subindo isso aqui até chegar na parte de cima, até no topo aqui. Aqui assim.
Agora preste atenção que essa parte é muito importante. Vocês não podem estar... Tem um jeito certo para estar repetindo isso aqui nos outros lados. Aqui, ó. Você chega aqui e vai olhar. O lado que tiver ali, ó, são 2 blocos. Então aqui vai ser 2 blocos e aqui vai ser 1. Aí você vem aqui e vai olhar. Vai ter a mesma coisa. Ó, ali é só um bloco. Então é só um aqui. Então aqui vai ser 2. E aqui é a mesma coisa. Se você olhando ali, ó, vai ter só um. Então é um aqui e daqui são 2. Aí vocês vão estar subindo isso aqui tudo esses 4 blocos aqui em todas as quinas até na altura lá em cima. Então, galera, depois de terem feito isso aqui, vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar pegando o liberador, o torch de redstone que eu tinha esquecido, o botão e o alçapão, e vão estar fazendo o seguinte, ó. Nessas 2 quinas aqui, ó, virado para fora, vocês vão estar subindo com alçapão até chegar lá em cima. Aí vocês podem estar apertando o shift, tá agachando, tá subindo, pulando aqui e até chegar aqui e faltando um bloco, que aqui, ó, vocês vão estar colocando um bloco. Com o botão, vocês vão estar vindo aqui, ó, nesse bloco aqui, vão estar pulando um e colocando o botão, aí pula um e põe o botão e vão fazendo isso aqui até chegar lá em cima. E nesse de cima vocês vão estar colocando um bloco também. Agora nessa quina aqui, vocês vão estar colocando um liberador e uma tocha de redstone. Um liberador virado para cima e uma tocha de redstone. Liberador e tocha. Liberador e tocha. E vão estar fazendo isso até chegar aqui em cima. Até que tá faltando. Só que ia ser diferente. Eu vou estar mostrando para vocês. Aqui, ó. Aí, galera, essa parte aqui, ó, vocês vão estar fazendo até esses 2 blocos aqui, ó. Até tá faltando esses 2 blocos aqui, vocês tampam aqui. Agora é só tá puxando com alçapão nessa outra quina aqui também. Agora é só tá fazendo isso em todas as pontas. Então, pronto, galera. Agora vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar vindo aqui, ó, na frente desse liberador. E tá puxando 2 e 2. Vão estar fazendo isso em todos os pontas. Todas as pontas não, todos esses negócios que vocês puxaram. Mas vai ter, vocês, além disso, vocês vão estar escolhendo um. Pode ser esse aqui. Então fazendo o seguinte, eu vou estar puxando mais 2 e puxando pra cá também. Aí vocês vão estar indo na diagonal oposta deles, tá puxando, ó, mais 2 e mais 1, 2, 3 pra cá. Vocês vão estar pegando os ejetores e vão estar colocando aqui nessa quina, aqui do lado, aqui também e mais aqui, ó. Agora que vocês vão estar fazendo o seguinte, vão estar pegando o redstone, o bloco e o pistão. E vão estar fazendo o seguinte, vão estar em cima desses blocos que a gente acabou de colocar, vão estar passando o redstone. E pode estar fazendo isso em todos eles. E não tem necessidade de estar colocando em cima dos ejetores. Aí vocês vão vir aqui, ó, na frente do ejetor, do liberador, né, da tocha de redstone, vocês vão estar aqui, ó, nesse da ponta.
No caso, essa beirada aqui. Aqui e aqui. Agora vocês vão estar pegando o bloco e vão estar ligando. Tá vindo até aqui. E esse da ponta, vocês vão estar quebrando e vão estar colocando o pistão. Pistão grudento. Ou ardente, né? Aderente, como está escrito aqui. Agora, galera, depois disso, vocês vão estar puxando aqui. E redstone por cima, e vão estar vindo aqui no meio. E vão estar puxando aqui. Só para estar interligando com esse outro lado aqui. Aí você pode estar puxando aqui, passando redstone aqui em cima de tudo. Não precisa estar passando em cima do slime. E esse aqui do meio, vocês vão estar quebrando e colocando pistão e um bloco de redstone aqui em cima do pistão. Como eu tô no criativo, eu vou estar pegando uma alavanca. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pode estar puxando uns bloquinhos aqui. Só para vocês estarem parando aqui para estar mexendo. Puxar aqui assim. E vão estar colocando um bloco de redstone aqui em cima. Vocês vão ver que vai estar ativando isso aqui. Ela tá parando, é só vocês colocarem uma alavanca aqui e ativar ela. Agora vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar pegando lava e vão estar colocando no lugar onde não tiver botão. Não clicar no injetor. Vão estar vendo aqui. E vão ver que vai estar ativando o portal. Para isso não estar acontecendo, vocês podem estar vindo aqui e estar quebrando essas quinas. Ou deixando algum bloco ali e depois vocês só passam quebrando. Aí vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão estar colocando e pulando um. No caso é só estar colocando onde não tiver botão. Aí agora que vocês já fizeram isso, vocês já podem estar colocando, depois já tiver colocado a lava, já podem estar colocando as obsidianas de volta. Aí vocês vão ver que vai estar ativando os 4 portais. Só tô esperando um pouco que já vai estar ativando, aí ó, já ativou tudo. Aí agora vocês podem estar vindo aqui nesse 2x2 que a gente deixa o buraco e tá puxando até o chão, fechando aqui assim. E o lado que vocês tiverem escolhido para ser a frente, vocês podem estar puxando com vidro, mas não tem necessidade, eu vou estar puxando só para vocês verem os bichos caindo. Agora que vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar fazendo um matadouro com tridente. Então vocês vão precisar de redstone. Bastante tridente. Um tridente. Um já serve. Mas se tiver mais vai ser melhor. E aí vai precisar também de observador. E de uma alavanca. Vocês podem estar pegando um funil. Trilho. Calma, tá lá embaixo. Aqui ó, trilho, pode ser trilho, tem que ser o trilho normal. E carrinho com funil. E pode estar pegando, tá aqui na verdade, baú também. Olha que vocês vão estar fazendo o seguinte. Pode estar quebrando aqui. Pode estar quebrando 3
pra baixo. E aqui assim vocês podem estar colocando 2 baús. Eu não vou estar colocando muito não, porque é só pra fazer o tutorial. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar colocando a quantidade que vocês quiserem pro armazenamento. Inclusive, passem lá no canal. Calma, esse aqui não. Passem lá no canal que eu vou estar fazendo uma melhoria no armazenamento. Mas passem lá no canal não. Já tá no canal. Passem lá na outra série. Na série de survival que eu tô fazendo. Que mais pra frente eu vou estar fazendo uma melhoria de armazenamento nesse sistema. Aí vocês vão estar colocando 2 trilhos aqui nessa beirada, onde vocês colocaram o funil. Tá colocando um carrinho com funil em cada lado. Aí vocês podem estar pegando bloco, normal, qualquer bloco. Tampando aqui. Aí coloca um trilho aqui e outro aqui. Aí com isso eles vão estar pegando qualquer item que tiver caindo em cima desses 4 blocos aqui. Que eu, por exemplo, vou estar jogando esses peixes, esse urso. Vai estar caindo aqui. E os carrinhos vão estar trazendo para esses funis daqui. Tá certinho. Agora eles vão estar fazendo o seguinte. Essas quinas aqui, ó, vocês vão estar quebrando. E vão estar colocando redstone nelas. Esses aqui, vocês vão estar colocando um observador mirado nelas. Pra ficar mais fácil, tô quebrando aqui assim. Pronto. Aí vocês podem estar tampando em cima do observador da redstone também, para não cair nada nela. Desse aqui não. Tá caindo nada. Calma que eu quebrei a redstone que fica aqui. Pronto. Agora vocês vão estar pegando pistão. E qual que é o outro negócio? E uma laje. Ou pode ser escada. Vocês que sabem, vocês que decidem. Eu vou estar pegando uma laje que eu acho que é mais prático. Aí nesses buracos que vocês deixaram, vocês vão estar colocando uma laje. Não, uma laje não. Um pistão. Ali. Ali. E um aqui. E aqui vocês podem estar colocando a laje. Na verdade, vocês vão estar fazendo o seguinte, ó, vocês podem estar atacando o tridente ali primeiro. E agora tá atacando a laje. Aí aqui vocês colocam uma alavanca. Calma que deu errado. Calma, né? Aqui. Calma que eu fiz alguma coisa errada, galera. Foi aqui, ó. No observador virado pra cá. Virado nessa redstone. E eu errei o sistema todo. Calma aí que eu vou estar refazendo. Aqui, ó. Aqui tá certo. Tá virado pra redstone. E tem um bloco aqui. Com um pistão em cima. Tem uma redstone aqui. E um observador virado para essa redstone. Tem um observador aqui. Um aqui. Tá, agora tá certo. Aí bloco, bloco. Pronto, galera. Agora tá certo. Tá colocando os pistões aqui de novo. É importante não estar deixando nenhum buraco para os bichos não estarem saindo. Agora vocês podem estar atacando. Eu vou tacar 4.
Aí se vocês ativarem e desativarem a alavanca, vocês vão estar vendo que vai estar começando esse ciclo infinito aqui. Vocês podem estar desligando, puxando para desligar. E vão estar colocando aqui e os negócios. Agora, galera, para estar ativando a farm de XP mesmo, eu vou estar pegando um pouco de tocha aqui, só para não estar nascendo bicho aqui. Vou estar colocando vidro aqui, ou uma laje na parte de cima do bloco, que aí vocês vão estar conseguindo abrir o baú normalmente. Tá dando muito peixe aqui. Aí, ó, se vocês fizerem em cima do mar, além de ouro e XP, ainda vai estar dando peixe. Agora é só tá colocando. Tô vindo aqui. Tá colocando no. Calma. Tá colocando no sobrevivência. Calma que eu esqueci uma coisa antes. Vocês têm que estar vindo aqui colocando difícil. Ou não precisa ser no difícil, pode estar no normal ou no fácil. Só não pode estar no pacífico. Vocês vão estar voltando aqui e vão estar ativando essa farra, ativando a alavanca. Vocês vão ver que os porcos. Espera aí, galera, que eu esqueci outra coisa de novo. Vocês vão estar vindo aqui, ó, vão estar pegando baldes e vão estar colocando nesses ejetores. Pronto, agora tá certo. Eu vou estar diminuindo a distância de renderização, porque essa farm trava muito o meu celular. Agora é só vocês estarem ativando. Vocês vão ver que o portal vai estar ativando e desativando. E isso vai estar fazendo aparecer esse monte de homem porco zumbi. Eles vão estar caindo lá embaixo. Vão estar morrendo pros tridentes, pro matador que a gente fez com o tridente. Vão estar vindo aqui na frente. É só tá vindo aqui e puxar a alavanca. Aí pronto. Ele vai estar morrendo e o XP vai estar saindo aqui. Vou estar colocando no. Aqui, ó. Sobrevivência. E olha o XP subindo. E essa é uma das melhores formas de XP que tem, galera. E se vocês estiverem segurando uma espada com pilhagem 3, vai vir com mais drops de bicho. Que vai estar chegando ouro e carne podre. Pode acontecer de dropar barra de ouro também. Aí é só vocês estarem fazendo um separador de itens simples, que já vai estar melhorando bastante o armazenamento. Então vocês, a farm de ouro e XP, a mais eficiente do Minecraft, se eu não me engano, no Minecraft de celular, se eu não me engano, não só de celular, mas de console e Windows 10 também. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um like, se inscrevam no canal. Passem no Instagram do canal, que vai estar na descrição do vídeo. E vejo vocês na próxima. Falou!